Uma fé ousada. Em João, capítulo 2, dos versículos 3 a 5 está dito: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Bom, como podemos ter uma atitude capaz de mudar a nossa realidade? Capaz de mudar a agenda dos céus. Tudo aconteceu em Caná da Galileia. Jesus, seus discípulos e Maria haviam sido convidados para um casamento e aqueles noivos estavam diante de um problema. Mas Jesus tinha a solução. Naquela época, as festas de casamento duravam dias e a falta de vinho causaria grande vergonha ao casal, porque acarretaria um fim prematuro da festa. Maria teve uma atitude proativa. Ela recorre a Jesus, que a princípio responde não ter chegado a hora de manifestar-se publicamente. Mas com a insistência e ousadia de sua mãe, ele realiza seu primeiro milagre publicamente em Caná. Maria foi uma mulher de fé e, diante de sua compaixão por aqueles noivos, toda a agenda do céu foi mudada. Era comum também servir o melhor vinho no início da festa e, à medida que o paladar dos convidados ia perdendo a sensibilidade, servir o vinho de qualidade inferior. Isso nos mostra que com Jesus não existe cilada. O melhor que ele tem para nós está por vir. A exemplo de Maria, tenha compaixão dos que estão ao seu redor e uma fé ousada capaz de mudar a agenda do céu. Chame por Jesus, peça a Ele. Ele tem a solução para o seu problema. Não existe nada que ele não possa fazer. Tenha uma atitude de fé e provoque o seu milagre. A frase do dia é: em todo grande avanço você encontrará oposições. #ousadia. Bom, Maria percebe uma necessidade presente na festa de casamento: a falta de vinho. É interessante como ela não apenas reconhece a falta, mas também se preocupa com isso e se dirige a Jesus. Maria é movida de compaixão. E quantas vezes nós temos a oportunidade de nos mover em compaixão e não o fazemos? Identificamos a falta, mas identificar a falta não é o suficiente. Precisamos fazer algo, e o melhor que podemos fazer é nos dirigir a Jesus. Maria se dirige a Jesus. A confiança de Maria em seu filho é notável e nos leva a refletir sobre a fé que ela tinha em Jesus como Messias prometido. Era uma fé firme e bem estabelecida, uma fé que não limita Jesus, pelo contrário, uma fé que expande o ministério de Jesus ao invés de impor limites. Se desejamos viver como pessoas ousadas diante de Deus, não podemos pôr limites ao seu agir. Às vezes, as impossibilidades parecem inúmeras, como no texto lido aqui hoje. O vinho acaba, o casal aparentemente não tinha com o que comprar, e pior ainda, aonde eu vou comprar uma hora dessas tanto vinho assim para tanta gente? E mais, não estava na agenda divina esse milagre. Enfim, eram muitas as impossibilidades. Eu não sei o que deve desencadear para que o milagre aconteça em você, na tua casa ou na tua família, ou por alguém que você está sendo movido de compaixão. Às vezes, você só vê impossibilidade e, para agravar mais ainda a situação, você não se vê incluído na agenda divina. Ou seja, Deus não tem planos de se manifestar ao seu favor agora. É assim que você se enxerga. Porém, à luz desse texto, devemos ter uma fé ousada. E eu acredito que uma fé ousada é a fé que se dirige a Jesus. É uma fé que se dispõe para fazer tudo aquilo que ele disser. Maria se dirige aos servos e dá uma instrução direta: façam tudo o que ele lhes disser. Essas palavras ressoam com uma sabedoria profunda. Maria estava consciente de que Jesus tinha autoridade divina e poder para agir. Ela confia plenamente nele e encoraja os servos a seguirem suas instruções, mesmo que essas instruções parecessem estranhas ou desafiadoras. Por mais que pareçam estranhas ou desafiadoras, as instruções de Jesus devem ser obedecidas. Sabe por quê? Porque há transformação de algo bom em algo muito melhor quando obedecemos. A provisão de Deus quando obedecemos, a alegria ao nosso redor quando obedecemos. Enfim, fé ousada é a fé que não limita a Deus, mas expande a sua ação.
Fé ousada é a fé que se dispõe a fazer tudo aquilo que ele disser. Que possamos aprender com a atitude de Maria e buscar a confiar em Jesus de todo o nosso coração, entregando a Ele nossas necessidades e obedecendo às suas instruções. Que esse devocional nos inspire a viver uma vida de fé, obediência e confiança em nosso amado Salvador Jesus. Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã, e seja ousado na presença de Deus. Lembre-se que uma fé ousada é a fé que expande o agir de Deus. Mas não apenas isso, é uma fé que se dispõe para obedecer a Ele, a obedecer às suas instruções.